E aí, moçada, está começando mais um episódio do programa DM em Campo. Hoje o tema é condicionadores de solo. E aí, para compor essa programação de hoje, esse tema de hoje tão importante, a gente trouxe aqui para equilibrar esses episódios que já aconteceram, uma parte mais quente do país, aqui pro lado da Bahia, os dois baianos representantes da Bahia aqui, e outra parte para equilibrar o resto do país, a parte de Goiás, e o Lucas eu não me lembro de onde ele é, mas ele vai se apresentar aqui agora. Acho que é da região de São Paulo mesmo, né, Lucas? Sou de São Paulo, eu moro em Colina, do lado de Barretos, região sudeste, né, do estado de São Paulo. Mas acaba que trabalhando a gente vai toda a área que tem cana de açúcar, né? Então dá para conhecer um pouquinho do frio, do meio, do Goiás quente. E assim, né? Assim vai. Doroteia? E a gente está em Goiás, mas em todo lugar ao mesmo tempo, né? Que na verdade Goiás é onde eu me formei, né? Nasci e tudo, mas hoje a gente está auxiliando o pessoal na parte técnica, principalmente essa parte biológica do uso de condicionador no Brasil inteiro, né? A Doroteia, só um comentário, é a única que não é DM, ela é gerente de produtos verdade, especificamente. Verdade. Ela trabalha muito em conjunto com a gente, obviamente, mas ela trabalha especificamente um segmento de produtos da Fertilac. Vou continuar aqui, Josué, já esteve com a gente um tempo. Boa tarde, eu e Josué, como o David falou, da Bahia, no entanto estamos desbravando o Centro-Oeste, na região Goiás e Mato Grosso do Sul, fazendo a parte de desenvolvimento de mercado. Agora a alegria do rapaz, Conrado. Não, eu fico no Nordeste, né? E aí também pego o Espírito Santo, Rio de Janeiro e algumas regiões em Minas Gerais. Onde tiver o HF, eu vou estar focado trabalhando mais para o segmento de HF mesmo. Conrado é o mais conhecido como Carlitos Teves, né? Não, é Luizito. Luizito. Fala sempre. Bom, pessoal, para começar a trazer para o tema, o que é interessante a gente começar a conversar primeiro é entender o que é condicionador de solo, o que é condicionar solo. E aí eu vou deixar aberto inicialmente para quem quer começar essa conversa aí, o que é condicionador de solo. Quando a gente fala em condicionar solo, né, tem muitos pontos que a gente pode atuar, né? Um deles hoje bastante utilizado e que é para ser uma prática rotineira, né, é o uso do calcário, que não deixa de ser um condicionador de solo, né, que você trabalha a parte química, né, pensando em alumínio, pensando em pH. Outro uso do gesso, né, que já tem essa função de cálcio, enxofre em profundidade. Então a primeira coisa que vem quando a gente pensa em condicionar solo é esses dois componentes aí, mas pensando muito mais em química. Depois a gente trabalha um pouquinho em questão de raiz, porque você leva cálcio em profundidade, né? A ideia de condicionar solo, pensando no sistema, né, eu não sei vocês, mas isso ainda é um pouco novo, né, não sei se a ideia de vocês vai bem nesse sentido, porque a gente não trabalha só a química quando a gente pensa em condicionar na nossa ideia hoje, né? E assim, o termo condicionador de solo é atual, pensando em que o gesso e o calcário são condicionadores. No entanto, há 6, 8, 10 anos atrás, quando se falava-se em construção de perfil, né? Que era trabalhada a parte química. E aí trabalhava a parte química, camadas com o calcário, com o gesso, que era um meio de trabalhar o solo. Só que com a preocupação que o condicionador de solo trabalhe não só a parte química, mas a parte física e biológica, que era anteriormente também alcançada ou atingida, mas menos não era observada. monitorada. Isso. Não, e aí eu vou pedir um comentário aí de dois extremos. Eu tenho aqui o Conrado, que praticamente é o berço do conceito de condicionador de solo. Eu tenho o Lucas, que é um conceito, eu acho que dos que estão aqui, das culturas que estão aqui, é um conceito mais novo nessa questão de condicionador de solo. Eu primeiro quero ver esse comentário dos opostos aí. Vou começar com o Lucas. O que é condicionador de solo? E aí, trazendo para a realidade de cana-de-açúcar, que é um mercado que você mais trabalha. Eu acho que condicionador de solo, sempre que a gente usou esse termo, né, a gente sempre pensa na planta, né? Então por que a gente quer condicionar solo? Porque a gente quer ter uma planta mais saudável, quer ter uma planta com um sistema radicular robusto, né? Mas o termo condicionar solo é muito amplo, né? Se a gente pensar, ele envolve química, como foi dito, envolve física, e quando a gente envolve física e química, tem um mundo incorporado nisso aí que a gente pode estar alterando, só que não menos ou mais importante tem a parte biológica, né?
que acho que depois a Doroteia pode aprofundar bem mais, mas que até então é muito novo para todas as culturas, né? E se a gente pegar no setor de cana-de-açúcar principalmente, Mais novo ainda. isso é muito mais novo, porque cana geralmente tem ficado algumas questões, quando comparado com soja, milho, com culturas de grande escala, né? Tem ficado para trás, né? Em todos os segmentos, né? Geralmente o que saiu de cereais está chegando em cana hoje, até por questão de registros, enfim, né? Mas quando a gente chega, as primeiras vezes que a gente chegou na usina, realmente, falar de alguma coisa ligada à biologia, nossa, todo mundo assustava, né? E é interessante, porque quando a gente explicava, falava tudo que a planta poderia ocasionar no solo, de forma geral, era um bicho que ninguém conhecia e relacionava diretamente a enraizadores. Então, assim, é algo que a gente teve uma dificuldade de começar a diferenciar os dois, né? Porque se a gente só fazendo um gancho começar a relacionar enraizadores do mercado em si, a grande maioria deles são precursores, né, de alguns hormônios relacionados à planta, né? E o condicionador da tecnologia vinda da Fertilaqua, ele abrange muito mais do que isso, né? Ele envolve o que a planta está ocasionando, então ele estimula a planta e estimula também muita biologia do solo, que vai ter interferência, logicamente, né, na química, na disponibilidade de cálcio, de fósforo, entre outros elementos, né? Quelatizando, complexando alguns, e também na física, né? Porque se a gente está fazendo com que a planta enraize mais, ela está tendo interferência na parte física também. É mais, eu acho, entender a importância desse enraizar mais. Se não tratando ele como um enraizador, mas é uma consequência, eu tenho mais raízes, eu tenho as melhorias físicas e biológicas, que é consequência. Funcionar mais com todo o E sistema, é muito né? interessante porque, não te cortando, hoje nós estamos no quarto ano já, né, trabalhando isso em cana, e hoje a gente tem uma barreira com um muro um pouquinho mais baixo, então quando a gente começa o tema, está todo mundo já de ouvido, querendo discutir, e isso é muito interessante. Perfeito, pra gente. e pensando assim no mercado extremamente novo, então em 3 anos quebrando barreiras. Aí eu jogo a bola agora pro Conrado, que já está há quanto tempo? Quanto tempo que você tem lembrança, e aí eu posso falar isso, de lembrança, porque é muito tempo que tem condicionador de solo naquela região, na região de Petrolina. Naquela região lá vai ter quase que 20 anos, então o começo do condicionador teve início lá, né? Naquela região praticamente. E são culturas que permitem que se use muito condicionador quando você pensa relacionado a outras culturas. A gente chega a usar de 20 a 40 litros de condicionador parcelado dentro do ciclo. Você pensar na cultura da uva, que tem 4 meses no ciclo, cultura da manga, que tem 1 ano, às vezes se usa muito mais do que isso. Mas a gente tem visto que se tem um ganho, e à medida que você usa com frequência, de forma parcelada, lá as culturas permitem, né? A questão também da fertirrigação, que lá é muito forte, permite que a gente use esse semanal e até dividido dentro da semana. Então tem um ganho e esse ganho é contínuo e se tem uma construção desse perfil do solo. Eu costumo falar nos meus treinamentos, tanto para parte comercial ou para produtores, que o nosso produto, o produto da Fertilaqua, ele faz com que a gente proporcione no solo, crie um ambiente para que a planta se desenvolva de forma mais eficiente. Aí vocês falaram muito bem todos, agindo na parte química, na parte física, na parte biológica. Isso a gente vê em produtividade e longevidade dos pomares. Você pegar uma planta, antigamente falava em 10 anos a vida útil de mangueiras, né, da cultura da manga. Hoje você tem pomares lá com mais de 20 anos e produzindo com altíssimas produtividades, né? Então, além dessa questão de construção de perfil da parte química, física e biológica, ainda tem na longevidade do pomar e produzindo alto, o ano e sempre, né? É uma conversa que casa bem, né, nas áreas de cana também. A gente também busca longevidade, né? Quanto que é formar um canavial? Quanto que você ganha se você já tem 1, 2, 3 cortes a mais, que é o que a gente está observando em áreas com condicionador, né? E o interessante é que a gente vê resultados, né, onde vem condicionando esse solo, tanto numa cultura com 3, 4 meses, como em culturas como a cana, né? A gente chama de semi-perenes, porque fica um ciclo médio aí 5, 6 anos, mas quiçá a gente tenha canaviais daqui a um tempo com 10, 15 anos de média, né? Com certeza. Onde existem já grupos que têm essa condição, né? Mas em culturas perenes também temos, quer dizer, um mix que a gente totalmente dependente de solo, né? Essa longevidade deve estar muito relacionada a esse fator que a gente comentou que é
menos conhecido, que seria a parte biológica do solo, né? Que eu acho que pelo condicionador de solo ser um produto que pela sua composição tem toda a melhoria do solo, quanto a melhoria na planta, essa melhoria do solo, que antes pensava-se muito em focar o raiz ou a planta como um todo, e hoje pensa solo, planta, essa melhoria do solo, principalmente na parte biológica, eu acho que é onde está atuando nessa longevidade maior dos cultivos. Da biodiversidade, né? Então a gente perdeu grupos microbianos importantes porque eles deixaram de atuar naquele cenário com um manejo muito, né, agressivo, seja por cultura, seja por produtos, né, que às vezes a gente não tem como rotacionar muito, então isso faz com que essa pressão de populações diminua, né? E aí, reequilibrando de novo, a gente tem todo esse potencial funcional de novo no sistema. E isso faz com que a planta absorva cada vez mais. E é muito interessante que a gente vê essas áreas tratadas, né, já com 2 anos, 3 ou até mais, né? Como que a planta entrega isso pra gente, né? Porque a gente indo no campo, como que ela entrega isso? Ela entrega com uma sanidade, com vigor, né? E o interessante muito é a resistência que ela tem. Quando a gente chega em momentos de estresse, né, seja hídrico ou uma geada, ou às vezes um ataque de pragas, essas áreas com solo condicionado, a planta sente muito menos. Então isso aí com certeza no final do ciclo é lucro para o produtor. Com certeza. E beleza. Se a gente já diferenciou bem o que é condicionador em cada condição, e a gente já viu, tem visto constantemente, que no exemplo que o Lucas deu, uma cultura de 3, 4 meses tem uma resposta boa, muito boa, significativa, tanto em produtividade, que é o que eu almejo lá na frente, quanto em condicionamento de solo como um todo. Assim como uma cultura semi-perene, que é da cana-de-açúcar, também passando pelas perenes aí, que são a fruticultura como um todo, mas especificamente manga e uva, que são os exemplos que vocês deram. Isso. Eu tenho um efeito significativo nas 3 fases ali, físico, químico e biológico, beleza. Esse efeito, para ser significativo, eu tenho que ter como fazer com que a planta capte isso daí. E para ela captar, ela tem que ter raiz, obviamente. E aí eu vou pegar um gancho seu, Lucas, da questão de, quando a gente fala do condicionador de solos, em cana principalmente, é entendido que ele é um enraizador. Como é que foi esse negócio aí, como é que está sendo essa quebra aí de baixar o muro, que foi o exemplo que você falou também, para diferenciar isso e trazendo, eu aproveito, Doroteia, assim que ele terminar, você comentar, como é que eu trago isso para uma questão até mais complicada ainda, que é falar de microbiologia, que não é uma coisa visual. Eu não vejo a resposta jogar nitrogênio, ureia e ficar mais verde. Eu não vejo, sei lá, jogar ou estimular um grupo de micro-organismos e ficar mais verde, né? Que é um exemplo. Aí eu vou passar a bola para vocês dois. É interessante porque no mercado de cana, os enraizadores, quando eles começaram a surgir, né, e ter escala comercial em si, eles foram muito utilizados em plantios, né? Onde o que buscava-se tão simplesmente com essa mudança de plantio manual para plantio mecanizado, né, com máquinas, houve muitas quebras na muda, né? Então a muda saía muito machucada, então ela chegava com rachaduras, com gemas expostas e várias danificações nela. Então isso aí começou a gerar muitas doenças e muitas dessas gemas no suco acabavam não brotando, né? Então esses enraizadores ganharam um mercado muito grande para estimular essa brotação nesses plantios mecanizados e conseguir que não tenha falha na linha de plantio. Então muitas dessas empresas até hoje ainda não chega nem a avaliar se no final do ciclo ela vai ter uma produtividade a mais. Mas o grande foco é que não tenha falha naquele plantio, né? Quando a gente passa a avaliar, por outro lado, um condicionador, ele vai estar atuando, a gente pegar um condicionador como a Fertilaco, ele tem lá 3 segmentos, né? A gente vai estar atuando tanto em questão de aminoácidos, quanto um pacote nutricional, quanto substâncias úmicas, né? A gente trabalha muito com ácido fúrico. Então a gente trabalha na planta e no solo. Quando a gente visa isso daí, além desse estímulo em planta, que vai trabalhar tão diretamente relacionado ao enraizador, para quê? Para que essas gemas consigam brotar, mas a gente está trabalhando também no solo. Aonde? Muito nessa parte biológica, né? Então a gente faz um link com a fisiologia da planta, estimulando ela, porém, a gente dá condição dela trabalhar no solo. Isso aí que é o mais interessante. Na prática, como que a gente vê isso? A gente vê resultado principalmente na hora que a gente faz a colheita desse canavial, a rebrota do ano seguinte,
o vigor daquela soca que ela sai é muito superior a áreas não tratadas com condicionador, seja um enraizador ou seja uma área que não tem um condicionador. Então fica muito nítido isso pra gente. Muito bom. E a ideia do enraizador é algo assim momentâneo, né? Para ajudar a planta a estimular aqueles primórdios radiculares, ponto. Né? A ideia do condicionador é dar continuidade a isso também, condição, né? Isso, é uma condição para ela continuar, né? Então atua muito forte, né? Questão de hormônio, né? Na planta, que aí o foco nosso é a auxina, no caso do enraizamento, então a gente vê bastante. E aí, quanto mais raiz a gente tem, né, a gente não vê a parte biológica, mas tem uma conexão bastante interessante aí, que é a conexão da planta com a parte biológica, que aí é a rizosfera. Então, quanto mais raiz, mais rizosfera, que é a área de influência da raiz, é onde a atividade biológica acontece de forma intensa. Né? Toda a parte de proteção de plantas acontece via rizosfera, toda a parte de solubilização nutricional, então os organismos estão associados com a raiz, solubiliza o nutriente que não está indisponível para a planta conseguir absorver, tudo auxiliando essa parte de melhor condicionamento do solo, mas para a planta conseguir absorver o nutriente, além da questão de proteção. E aí, quanto mais raiz protegida, raiz sadia, mais a gente tem condições de fazer essa raiz aprofundar. Então vem a questão do rompimento físico, de barreiras, que a gente vê bastante. E o interessante é que a gente consegue mensurar isso no campo, né? Não é? Consegue a gente sai mensurar. do conceito, sai do livro, né, do computador, E e vai mensura. pro campo. A gente tem falando em empresa, mais de 200 trincheiras aí com certeza abertas. Só em cana a gente está com mais de 80, né? E quando a gente abre um buraco, lava, vê essas raízes expostas, a gente realmente declara a diferença do condicionador com o enraizador. Né? Perfeito. Quantidade de raízes secundárias, né, Lucas? Que é o que realmente faz a planta Eles beber, né? A absorvem, planta não come, ela bebe. Então é uma massa de raízes secundárias que é um negócio fantástico, né, Então, de se ver. são conceitos bem interessantes que se complementam. Então, quando eu trago da visão de enraizador para estabelecimento primário, isso aí eu tenho tanto em cana-de-açúcar, quanto em soja, quanto em milho, quanto em algodão. Isso. E a gente trazer essa discussão é interessante para diferenciar um ponto que, por mais que eu tenha mais raiz no final do processo, não é só um momento que eu estou fornecendo, como é o caso dos enraizadores, que é muito importante para o estabelecimento da cultura, só que eu estou falando do fornecimento continuado. E para finalizar, eu vou fechar com a ala dos baianos aqui do lado. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: essa resposta em produtividade, longevidade, qualidade, isso daí depende do solo, depende da planta, depende dos dois, não depende de nada. O que vocês me dizem? Dos dois, né? Isso acho que é muito mais complexo, não se isola, né? É uma interação sinérgica e tem que cuidar os dois, na verdade. Não adianta só cuidar o solo, se não cuidar a planta ou o inverso, não vamos conseguir atingir as elevadas produtividades que sempre buscamos. Bom, o Conrado saiu pela tangente muito bem, vamos ver se seja direto aí. A produtividade com certeza dependendo de inúmeros fatores, mas a partir do momento que eu tenho um maior volume radicular, que eu estou tendo uma maior disponibilidade de nutrientes, estou tendo ação microbiana, que como a Doroteia falou, ela vai ajudar na assimilação, por exemplo, de uma adubação, quando a gente fala sobre enzimas, fosfatases, beta-glicosidase, areosulfatase, enzimas que hoje já são mensuradas, como o Lucas comentou, que hoje a gente tem como mensurar. Se eu tenho todos esses três fatores, assimilação de nutrientes, ação bacteriana e maior volume de raiz, consequentemente isso vai impactar em maiores produtividades, sem sombra de dúvidas. Qual que é o seu veredito? Os dois são importantes, manejo de planta, manejo de solo. Perfeito. A gente termina por aqui. Quer mais um comentário? E algo que interfere bastante é o clima, né? Então, quando a gente tem um clima desfavorável e a gente condiciona o solo, a gente diminui perdas, né? Claro que o ambiente vai sofrer, né? Uma situação de estresse hídrico, isso é óbvio, né? Uma situação do ambiente que não é coberto, né? Não tem cobertura, mas se a gente está trabalhando o solo abaixo do que a gente visualiza, ou seja, abaixo, perfil, né? Isso, perfil ativo, né? Porque é algo que a gente precisa observar com mais cuidado, a quantidade de perdas aí tende a ser bem menor. E o interessante é que para a gente degradar um solo é rapidinho, né? Para a gente fazer essa conta inversa
precisa de muitas interações. Né? Perfeito. Trabalhar tem que ter- sistema, né? E o produtor, principalmente, que é o principal ator, tem que estar ciente disso. Então, assim, Eu demorei 20 anos para destruir meu solo, não é de um ano para o outro. Que eu vou ter uma mudança igual a 20 anos atrás. Isso não vai acontecer. Então, obrigado, gente. Vamos terminar por aqui esse tema. Rápido, passou rápido, ninguém nem viu. Agradeço muito a presença de vocês, todos que vieram aqui. Peço para vocês darem um salve para a região de vocês, dar um alô, um tchau. Assista a gente. Eu vou começar com o Conrado, Carlitos Teves. Isso aí, turma. Pessoal do Nordeste aí, da Regional Nordeste, que também não é Nordeste, mas engloba o pessoal do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas. Vamos lá, assistir a gente, vamos curtir aí. Valeu. Então eu queria mandar um abraço também para a turma do MS do Goiás, onde eu atuo e que temos assim, excelentes resultados com os condicionadores de solo, porque são solos e plantas em condições mais variadas possíveis devido à ampla variabilidade edafoclimática e estamos juntos para poder cada vez mais alavancar as produtividades com esse tipo de manejo. Bom, Com o Brasil inteiro. espero que o Brasil inteiro esteja acompanhando a gente. Que agora, né? O Goiás é o lugar que eu menos fico, né? Então eu espero que todo mundo acompanhe, acompanhe os resultados, né? Eu acho que testar em loco é fundamental, todos que tiverem curiosidade de ver um pouco do que a gente está falando em loco, né? A gente tem equipes no Brasil inteiro e a gente, para dar o suporte também, né? Tanto eu quanto você, né, David, quanto o Lucas nas áreas de cana, mas a gente tem equipe no Brasil inteiro e a ideia é levar esse conceito novo, principalmente no tocante da parte biológica, que é o que a gente está aí para levantar essa bandeira, né? vou deixar meu abraço aos canavieiros aí, né, de plantão, né, tá esparramado pro Brasil, como a Doroteia também não tem como falar em algum lugar específico, né, mas todos os estados aí, desde o Nordeste ao Paraná, né, a gente tem atuado e contem com a gente tá aí, um para ajudar o outro e tem muita coisa boa chegando, tem muitas novidades pela frente, né. Isso aí, pessoal. Obrigado. Agradeço muito aqueles que acompanharam a gente até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativar a notificação. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, algum tema que você queira que a gente discute aqui no DM em Campo, é só mandar para esse contato que está aparecendo na tela aí. Fique à vontade. Até a próxima. Tchau.